quiser começar a gravar, deixa eu falar. Tá, então, bom dia a todos, pessoal. Tudo bem? Então, acho que todo mundo já me conhece, né? Não preciso me apresentar. Eu sou o Johnny Scopel, sou diretor de inovação da empresa, né? E agora a gente tem um programa inovador aí. Acho que não é segredo para ninguém que a gente tem uma certa forma de organização, que isso já vem legado há quase 60 anos, né, Edmar? Edmar já trabalhou aí com a gente anteriormente, agora está voltando para a empresa, e já naquela época era assim, né, Edmar? Mas eu acho que, como a gente acaba tendo experiência no atendimento de outras empresas e conhece a forma das outras empresas trabalhar, eu acho que a coisa mais inteligente que a gente pode fazer é copiar os modelos que vêm dando certo nos outros lugares e tentar replicar de uma forma que se adeque à nossa realidade. Então, para isso, pessoal, a gente vai lançar um novo programa aqui dentro da Autoviação Chapecó, que é o quê? Quem fica, avança. Vai ser um programa de distribuição do motorista por veículo, tá? Quais são os principais objetivos desse programa? Então, mais responsabilidade, mais reconhecimento, mais resultado e mais orgulho. Juntos vamos ter a melhor frota e as melhores equipes. Como que a gente vai tentar fazer isso? Nós vamos literalmente transformar o motorista em dono do ônibus. Então, nós não vamos mais permitir, né, que o motorista escolha o ônibus que ele vai trabalhar, que ele simplesmente chegue na garagem e pegue aquele ônibus. Eu vou justificar por que, né, que a gente está fazendo isso. Já faz um ano que eu voltei para a empresa, eu tinha me afastado para tomar conta de outro negócio aí do grupo por 2 anos, e quando eu voltei eu me assustei com a segunda-feira na Autoviação Chapecó. Por quê? Qual foi o primeiro setor que o pai me pediu para ir lá cuidar? Mecânica, que é onde está o nosso dinheiro, né, pessoal? É onde a gente mais gasta, onde a gente mais tem dispêndios, onde a gente mais tem responsabilidade de cuidar. E toda segunda-feira, pessoal, a gente tem uma média de 50 fichas abertas para ônibus. Então a primeira coisa que a gente fez foi implantar uma tecnologia nova, que vocês já têm conhecimento, que é liberar o motorista para abrir a ficha, mas aí tem uma pegadinha, que é o quê? Eu sei qual o motorista está abrindo a ficha. Eu sei qual o motorista está colocando que o ônibus não pega, porque ele quer pegar um ônibus novo. Eu sei qual motorista está dizendo ou inventando algum problema no ônibus para poder fazer uma troca de ônibus não programada. Ou seja, nós já começamos a identificar muita coisa, né, Alexandre? Inclusive, essa segunda-feira foi muito boa, porque nós cheguei aqui na segunda de manhã, 7 horas da manhã, vou eu, o Fiore e o pai lá na mecânica, nenhuma fichinha aberta. Milagre? Não, né? Conhecimento. Então a gente começou a transformar dados em informação. A gente começou a analisar isso. Então a gente percebeu que isso daqui tem um fundamento muito grande, pessoal. Ou seja, a realidade de ontem: motorista não tem vínculo com o ônibus, falta de responsabilidade direta, mais desgaste na manutenção, resultado, ninguém cuida de verdade. Quando é de todo mundo, não é de ninguém. É isso daqui que estava acontecendo com os ônibus da Autoviação Chapecó. Nós temos hoje a frota mais nova do país. A idade média dos nossos ônibus é 1,8 anos. Aí os ônibus mais velhos aí são os 2019, né? E agora serão tirados de frota aí também, né? Porque chegaram 20 ônibus novos aí, 2026 já, lindos, carroceria nova, tá tudo certo. E aí a gente tem um problema, pessoal, também sistêmico, que eu percebi ano passado. Os 2025 eles rodam mais que os 2019. Por que isso? Obviamente porque os motoristas preferem pegar os ônibus novos, então a gente acaba tendo uma degradação maior dos ônibus novos ao invés de usar mais os antigos, né? Então o que acontece? Acaba que a média do desgaste da nossa frota ela acaba sendo elevada, porque se eu rodo mais com o ônibus novo, obviamente eu estou jogando a média de desgaste lá para baixo. Então a ideia aqui
é que rodem mais os ônibus mais antigos, com exceção dos reserva. Porque o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos ter uma malandragem, porque, né? Tem a malandragem do lado deles, tem a nossa. Quais ônibus que vão ficar para reserva? Os mais velhos. Ah, mas o meu ônibus quebrou. Tá bom, pega o mais velho. Não, eu quero pegar mais novo. Não, o mais novo é do Idemar, você não pode pegar. Aquele ônibus tem dono, meu amigo. Então você vai pegar o reserva. São 10 ônibus reserva para a frota. Isso também vai nos ajudar no cálculo do reserva, porque a gente não sabe hoje se a gente precisa de 10, de 15, de 20, de 30, porque sempre pega os mesmos ônibus. Então, a gente vai começar a fazer uma virada de organização aqui dentro da empresa. Então aqui, ó, cada ônibus passa a ter uma equipe fixa, porque a gente não tem, obviamente, condições de comprar 170 ônibus, né, para dar um para cada um. Então tem ônibus que rodam 24 horas, esses ônibus terão equipe de 3 pessoas, tem ônibus que rodam, né, um pouco mais ali, né, nas escalas, então vão ter equipes de 2 pessoas, e a maioria vai ser dono, né, do seu próprio ônibus. Então cada ônibus passa a ter uma equipe fixa, sempre os mesmos motoristas, mais entrosamento e mais resultado. O ônibus vira a responsabilidade da equipe. É da equipe que vem o cuidado, a conservação e o desempenho. O resultado é medido no veículo. Isso daqui, pessoal, é a sacada jurídica do negócio, tá? Porque eu não posso ranquear meus motoristas, mas eu posso ranquear os meus ônibus. Isso é patrimônio da pessoa. Então, o que a gente vai fazer aqui? O ranking é do ônibus, não do motorista individualmente. O que a gente vai premiar? Ônibus bem cuidado, custa menos manutenção, menos problema, menos desperdício, mais eficiência, menos consumo, mais economia, equipes engajadas, resultados maiores. Quando a equipe se orgulha, o resultado aparece. Reconhecimento para quem entrega, desempenho gera prioridade gera reconhecimento. Os novos ônibus, nova cultura, um novo momento para todos nós. Juntos nós somos mais fortes, né, na Autoviação Chapecó. Então o que acontece aqui, pessoal? Nós vamos premiar, nós vamos inventar aqui, já está praticamente tudo criado, mas nós vamos premiar o ônibus mais limpo, o ônibus mais bem conservado, o ônibus que faz mais média, o ônibus que tem menos manutenção, o ônibus que para menos na mecânica, tudo isso, o ônibus que tem menos desgaste de peça, de volante, que quebra menos e tudo mais. Então aqui, ó, como que vai funcionar na prática? Ele é simples, justo e transparente. E é assim que funciona o projeto. Equipe fixa para o ônibus, cada ônibus terá uma equipe fixa de motoristas, mais vínculo, mais responsabilidade. Nós vamos fazer uma alocação por tempo de casa, ou seja, eu quero escolher o melhor ônibus. Não, quanto tempo você trabalha aqui na Autoviação Chapecó? Eu trabalho há 5 meses. Então, meu amigo, você vai pegar o que está entrando aqui na frota. Se encaixa no teu parâmetro aí, né? Então a prioridade da escolha do ônibus vai ser definida pelo tempo de casa, principalmente, tá? Quem dedicou mais tempo tem prioridade. E nós vamos ter um ranking por desempenho. O desempenho da equipe será medido no ônibus. Quem melhor cuida, mantém o avanço, né? Então é simples, não tem muito o que explicar aqui. Tempo da prioridade, desempenho mantém. Vai ser igual, você constrói a sua posição. Então, o que acontece aqui, ó? Vocês vão perceber no próximo slide aqui, tá? Que o esforço e o compromisso eles viram resultados. Então, o que acontece aqui, ó? Alocação por tempo de casa. Quem ficou mais tempo escolhe primeiro. Mas dentro da faixa de 20 anos acima, né? 20 anos mais, é quem vai pegar os 2026 agora. Nós já vamos começar com esse teste aqui. Só que quem que vai poder pegar a primeira chave e escolher o ônibus? Quem cuida mais do ônibus, quem dá menos manutenção. Então, dentro dessas faixas de prioridade, nós vamos ainda classificar aquele cara que tinha o melhor ônibus. Então, se o Idemar tem o melhor ônibus e o Alexandre tem o melhor ônibus, pessoal, chegou os 2026, vamos lá escolher? Pode ser? Beleza, vamos lá. Escolheram. E aí, sucessivamente, a gente vai dando prioridade, né? Claro que dentro das categorias, eles vão escolher, né? Quem tem acima de 20 anos vai escolher todos os 2026. Aí, pessoal, a gente dá autonomia e compromisso para eles. E a gente bota o motorista também no compromisso. Porque essa é a grande sacada desse projeto aqui. Não é simplesmente, você me dá qualquer ônibus,
não tenho prioridade, se quebrou não é culpa minha, é culpa sempre do outro, o checklist funciona, mano, né? Muito pouco. Nós já pegamos aí, eu me criei dentro da autocriação Chapecó, né, pessoal? Então, tudo que existir de situação eu já presenciei. Mas, por exemplo, a situação da raspagem dos pneus, né? Onde os caras passavam casca de melancia para esconder a raspada de pneu. Aí se inventa a faixa, né, branca para não pegar mais a raspada. Gente, nós já passamos por tudo isso. E a gente sabe que toda vez que a gente desenvolve uma situação, eles acham uma forma de esconder ou de não perder o prêmio e tudo mais. Aqui, meu amigo, o ônibus saiu da garagem bonitinho. Foi só você que dirigiu. Então, se voltar batido, foi você que bateu. Não tem outra situação. Hoje, se o ônibus não é de ninguém, qualquer um bateu, qualquer um raspou, qualquer um passou por cima do meio-fio, qualquer um pegou um buraco, Não foi da minha vez. E se quem vai fazer o checklist lá com o ônibus parado não perceber que tem um barulho quando o ônibus anda, que é impossível, não vai culpar o motorista anterior, certo? E aí vai acontecer o quê? Alguém pega e abre ficha dizendo assim, aconteceu um problema. E a culpa é de quem? De ninguém, porque qualquer um pode ter feito isso, eu não tenho culpa de nada. E a gente sabe, né, que ninguém nunca tem culpa de nada. Então, a partir de agora, pessoal, é igual o carro pessoal de cada um, tá? Então, se não fui eu e eu estou numa equipe de 3 pessoas, foi um dos colegas. Só que aí vem a grande sacada. Nós não vamos mais premiar individualmente. Nós vamos premiar a equipe. Então, se o ônibus está com problema, porque bateu ou porque aconteceu alguma coisa, aquele ônibus vai perder o prêmio. E aquele prêmio vai ser descontado dos 3. Isso vai gerar o quê? Uma relação de confiança em relação à equipe. Eles podem deixar isso. Pode. Então, vai gerar uma relação de confiança para a equipe. Vai acontecer, né? Foi uma sugestão aí que o pai trouxe para mim numa das reuniões, mas isso já estava escrito no projeto, é deixar inicialmente eles escolherem as equipes. A gente vai fazer que nem nas épocas de colégio, né, pessoal? Vamos formar a equipe de 3, né? Tu vai participar pelas escalas aqui, tu vai ser uma equipe de 3, uma de 2 e tu vai ser individual. Escolham as equipes. Eles vão escolher. Depois, obviamente, que a gente vai ter um gerenciamento em cima disso e tudo mais. Isso daqui, pessoal, se deu por uma situação. Todo mundo já ouviu do problema do Power Pack dos ônibus 2021, né? Acho que todo mundo já ouviu. Sabia que teve ônibus 2021 que não deu problema no Power Pack? Vocês sabiam disso? O que vocês escutaram é que todos deram problema, né? Mas tinha um ônibus que o Maximino dirigia ali que não deu. Ué, o que aconteceu ali? Por que esse não? Porque eles têm um ônibus ali que ninguém mexe, que é deles, né? Como é que isso daí, nesse ônibus, só nesse ônibus não aconteceu o problema? Então, vocês estão vendo que tem um pouquinho de fundamento nisso daqui? Já tá testado e validado? Então, pessoal, assim, quando a gente trabalha de forma a rastrear os problemas, é o que aconteceu agora com o link dos motoristas. Como é que agora, como mágica, né, sumiu manutenção dos ônibus na segunda-feira? O que está acontecendo? Mas melhorou porque do dia para a noite mudou o tempo, né, esfriou, daí ficou melhor. Não, quando esfria fica pior, menos ônibus pega, menos problema, menos um monte de coisa. Como é que aconteceu isso daí? Lógico que agora eles estão assinando, tá o nome deles ali. E vocês viram que o Alexandre botou isso no vídeo. Quando você abrir vai ter o histórico daquilo que você abriu. Eu sei através de dados quantas ordens de serviço foram abertas e negadas. Então a gente começa a rastrear essa situação, o cara está dando uma declaração. E outra, abriu, o ônibus não pegou, chegou aqui na segunda-feira, bateu o arranque, pegou, vamos começar a chamar para orientar esse motorista também, né? Isso daqui a gente acredita que vai dar uma baixada nessa situação. Então aqui, isso daqui, né, eu já passei lá, né, mas que realmente conta consumo de combustível, conservação do ônibus. Então, limpeza, cuidado, zelo, mostra respeito pelo que é seu para trabalhar.
Mas também a gente vai considerar situações de pontualidade, né? Porque a gente está fazendo uma mudança, nós estamos implementando um sistema de escalas que vai ser por inteligência artificial. Então isso é outra coisa que a gente está mudando. Até hoje de tarde tem a última implantação, né, Edmar? Já vai começar a rodar. Não vai mais dar para escolher o motorista para fazer escala. Isso vai ser a inteligência artificial que vai fazer. Por quê? Nós estamos com um valor de 350 mil horas extras no bimestre pagas a motoristas. E aí me diz uma coisa, só motorista bom está ganhando essas horas extras? Óbvio que não, né, pessoal? Óbvio que não. Temos casos aí, tivemos relatos na reunião do comitê gestor aí, de motorista sentado lá no pátio da autoviação. O que deu aí? Não, me chamaram aqui para fazer uma escala 2 horas antes, eu fiz, agora eu vou ficar 2 horas esperando. E agora eu vou fazer o quê? Não, estou ganhando, né? Não, vai lá, bate o ponto, vai embora, depois volta. Eu não estou ganhando, me chamaram, eu estou convocado. Então esse cara não é um cara bom para a empresa. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos inverter essa lógica. Nós vamos botar uma inteligência artificial que não vai zerar as horas extras, mas ela vai ter horas extras somente as necessárias, porque ela vai, a todo momento, ela vai ficar se recalibrando. Saiu o motorista, entrou e ela vai ficar girando ali, obviamente com a supervisão da Raquel e do Edmar, mas onde que a gente vai pontuar o cara aqui? Nós vamos pontuar na operação correta, nós vamos pontuar ele na pontualidade, porque a gente vai medir se o ônibus que estava para aquela linha saiu no momento certo. Nós vamos efetivamente começar a usar as tecnologias da empresa para fazer controle. E nós vamos ter, obviamente, né, uma facilidade para vocês de comunicação, né, onde o motorista vai ter um painel dentro do ônibus, ele vai poder dizer, ônibus quebrado, engarrafamento, peguei buraco, não estou conseguindo passar, preciso de socorro. Ele já vai comunicar isso para vocês através de macros, que é assim que funciona no transporte, né, nacional. Aí o Edmar veio, né, tem uma experiência boa nisso. O cara está lá no meio da estrada, quebrou o caminhão, o que ele faz? Aperta o botão, a gerenciadora de risco vai atuar em cima. Nós, obviamente, que temos o nosso setor de torre de controle que vai atuar em cima. Então, o desempenho do motorista que vai premiar ele. Então, o que nós vamos fazer aqui? Esses 350 mil reais aí que a gente acabou pagando, a gente não sabe se é para cara que ajudou a gente, que realmente pegou uma escala, que fez algo nesse sentido. Pessoal, a ideia é transformar isso em prêmio. Não os 350 mil reais, mas pegar esse valor que está de horas extras e transformar em prêmio. Para o cara que realmente está cuidando do ônibus, para o cara que realmente está sendo pontual nas viagens dele, para o cara que realmente está ajudando a gente aqui, ele ganha mais. E daí, lógico que aquele cara que não faltou, que precisou cobrir uma viagem, ele vai fazer uma hora extra, ele também vai ganhar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pagar bem para quem ajuda a gente. Tem segredo nisso? Não deveria ser assim. O certo é isso, entenderam? Então, no momento que a gente está construindo isso daqui, a gente está pensando, né, que quem cuida bem e quem não cuida perde espaço. Então, o cara que está cuidando bem, ele vai subir. O cara que não está cuidando, ele vai sumir da empresa. Isso vai acabar com a situação onde o cara vem pedir demissão porque ele não está sendo valorizado na empresa. E a gente escuta muito isso, né, Edmar? Nos últimos demissionais aí, né, não achem que não está sendo visto. O pai ele lê todos os demissionais, todos, né? Então ele traz para a reunião para a gente pensar, né, e parar de reagir, né, Edmar? Porque hoje o que a gente está fazendo? Nós estamos só reagindo. Quebra ônibus, conserta. Falta viagem, bota motorista em cima. Quem que está com mais hora extra? Não sei, eu preciso cobrir essa viagem. Nós estamos só reagindo, pessoal. E reagir custa caro. Hoje a gente não tem condições de desenvolver uma premiação que vai premiar aquele motorista que realmente está ajudando a gente. Porque média de combustível, pessoal, hoje a Eagle, né, que é a minha empresa de rastreamento, a gente tem um software aí, ela rastreia mais de 10 mil frotas aí, em torno de 390 CNPJs. Então, o que eu escuto é assim, ó, vocês não têm noção. Eu escutei um relato de um cara lá de Xaxim, onde ele disse assim,
eu premiava com R$1.500 o meu motorista que batesse a média. Falei, pô, que legal. Que bom, né? Parabéns. Eu acho que é uma coisa legal para se fazer. Ele falou, sabe o que esse cara fazia? Ele pegava R$250 de diesel e botava no tanque para fazer média. Ele tinha um lucro, né, de R$1.250. Então, pessoal, vocês entendem que quando a gente premia só um ponto, a gente abre espaço para um monte de coisa. Aí o que esse motorista fazia? Dava pau pro caminhão, estourava pneu, estourava fecho de mola, dava problema de motor, dava problema, um monte de coisa. Então, por isso, né, que a gente criou um sistema de avaliação que o ranking é do ônibus, não da pessoa. Então a gente vai fazer uma avaliação com base no desempenho do veículo, reflexo do trabalho da equipe, eficiência de combustível, então consumo de combustível consciente, né, direção eficiente gera economia e melhor desempenho. Eu não preciso mais pedir para o cara, me faz uma média de 2,70. Não quebra teu ônibus, porque se tu dirigir do jeito certo e não quebrar teu ônibus, a média vai vir, pessoal. Média é consequência. Média é consequência de direção defensiva. Pô, se o cara está freando 200 metros antes da sinaleira, não vai ter desgaste de freio. E outra, para quem dá aquela acelerada para frear 50 metros antes? Vocês estão entendendo? A média vem. Então, manutenção, né? Custo, menos quebra, menos peça, menos custo, cuidar bem, evita despesas, aumenta a vida útil do veículo, conservação do estado do veículo, limpeza, cuidado, zelo, mostra o orgulho da equipe, garante o ônibus sempre pronto para operar, vai permitir que o cara tenha um equipamento dele ali que ele gosta, quer guardar um óculos, quer fazer alguma coisa, ele vai ter o espaço dele, entendeu? Então não fica preso só no armário, o ônibus vai ser dele, né? Então ele vai poder cuidar, né? Pontualidade e cumprimento, então cumprir horários e respeitar os passageiros e a empresa, né? Pontualidade gera confiança e credibilidade. O importante é que, resultado não é sorte, é compromisso diário. Tem muita gente aqui que fica dependendo da sorte. Nós vamos eliminar o fator sorte aqui dentro da empresa, né? Nós vamos começar a trabalhar de forma mais constante, né? Então cada ponto conta, cada detalhe faz diferença. O desempenho de hoje é o reconhecimento de sempre, né? Então a gente vai conseguir avaliar, né, tudo isso. E daí, né, quem ganha é você. Quem se dedica, colhe os melhores frutos, assim o esforço é reconhecido e transforma a sua carreira. Prioridade, melhores ônibus, reconhecimento real, seu trabalho aparece à medida de verdade. Aqui nós já temos, tá, pessoal, só nós não vamos lançar em paralelo, eu mostrei ontem na reunião aqui, nós já temos um aplicativo que mede toda a telemetria do ônibus e vai pontuar o motorista. Então é um aplicativo que vai botar ele na classificação, se ele é ouro, prata e bronze de ranqueamento e tudo mais. O que vai medir? Ponto de troca de marcha, vai medir aceleração brusca, frenagem brusca, vai medir torção do chassi, vai medir tudo isso, o sistema consegue medir, né? Então isso já tem no ônibus e já está lá a informação. E como é que chega para vocês? Já chegou alguma vez essa informação para vocês? Não, né? Como é que vocês vão saber? Como é que tu vai trabalhar e vai instruir o motorista para ele melhorar, se tu não tem informação? Vai junto pro cara, meu amigo. Quando o policial está do lado, né? Eu vou dirigir certinho. Só que agora, nós temos um dispositivo no ônibus que coleta todas as informações de direção dele. Todas. A todo momento, 24 horas. Não dorme, não descansa, não toma café, não fuma cigarro, não faz nada. Tá lá. Como é que essa informação está vindo para vocês? Não está chegando. E aí como é que a gente quer que vocês ajudem a melhorar? Não tem como. Então nós vamos fazer primeiro isso, para conseguir monitorar toda essa situação de qualidade do ônibus, né? E começar a gerar isso daqui, pessoal. Que para mim esse é o ponto mais importante aqui da nossa reunião. É o cara começar a sentir orgulho do próprio veículo. Vocês vão começar a ver aqui que vai chegar a hora de trocar e pegar ônibus novo, vai ter cara que não vai querer. Não, esse é o meu ônibus. Na hora de passagem de chave, na hora de passagem de bastão, né? Transferir o ônibus, né? Porque chegou mais novo, eles não vão querer. Não, me deixa ver esse daqui. Esse eu já conheço o ponto de troca de marcha, esse eu já sei tudo. E outra coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, que é em paralelo a esse projeto, né? Que a gente já está estruturando, né, Demar? É botar cada ônibus fazer a sua linha.
Por que isso, pessoal? Sabia que existe uma configuração de caixa para cada ônibus? Se ele sobe morro, se ele desce morro, se ele tem que frear, acelerar, se ele tem que direção contínua, né? Por exemplo, um ônibus que está fazendo o trevo não pode ter a mesma configuração de um ônibus que faz o São Pedro. Vocês sabiam disso? Nós contratamos um instrutor no mês passado e ele, com a intenção, né, de treinar os mecânicos, porque estava dando muita manutenção, e ele perguntou para mim, né, em 5 minutos de treinamento: ô Johnny, qual que é o ônibus que faz a linha do trevo aqui, que é a linha mais comprida aí que vocês têm? Eu falei, não, qualquer um. Ele falou, tá aí. Sabe por que estourou todos os power pack aí? Por que a fábrica não pagou a vocês aí? Não deu garantia? Eu falei, não sei por quê. Porque o mesmo ônibus que faz o trevo está fazendo o Tomazelli. O mesmo ônibus que faz Tomazelli está fazendo São Pedro. Isso não pode acontecer. Tomazelli tem subida, tem descida, entra numa viela, arranca, freia, para, tal. Então assim, o ônibus anda carregado. Então mesmo o ônibus que anda e freia, se ele anda carregado, ele não pode ter a mesma configuração de caixa do ônibus que vai fazer uma linha que tem menos passageiro. Por que isso? Porque ele tem que ser programado para aquilo. E vocês sabiam que o ônibus se acostuma? O ônibus se acostuma. Quando ele começa a pegar ponto de troca de marcha, ele vai se acostumando a fazer aquilo. E o ônibus é que nem nós. Quando tem uma mudança, ele não gosta. Só que daí a gente reclama, o ônibus quebra. Então, quando a gente começa a botar o ônibus certo na linha certa, né? Por exemplo, vamos começar a comprar micro-ônibus. Ajuda, não ajuda? Tem linha que favorece, sim. Da forma que está hoje, teria como comprar mais 2 alongados em um micro-ônibus? Ou 5 micro-ônibus? Não tem como. Porque daí eu vou botar o micro-ônibus fazer trevo? Na lógica de hoje, sim, né? Não dá, pessoal. Então vocês estão entendendo que muito do que está custando caro e ocasionando a rotatividade dos motoristas é isso, é essa falta de conhecimento da nossa equipe de gestão, que não foi orientada corretamente e está distribuindo ônibus para qualquer linha, para qualquer lugar, deixando os motoristas escolher ônibus. Então isso daqui, pessoal, não é simplesmente fazer o motorista se adequar a uma regra. Não, nós estamos querendo melhorar a qualidade de vida aqui dentro da empresa. Tem empresas em São Paulo, isso foi um instrutor que passou para nós também, que eles fazem o seguinte: o final da linha que o motorista faz é a casa dele, ou seja, é próximo da casa dele. Então olha que legal, o cara está trabalhando o dia inteiro, vamos dizer que o cara faz lá o bairro Desbravador, mas a família dele mora lá. Quem que ele vai carregar? Os vizinhos. O pai das crianças que brincam com o filho dele. A mulher que toma chimarrão com a mulher dele. Dá a possibilidade de um filho ou de uma mulher levar uma marmitinha para ele ali, uma fruta, uma água, um café, qualquer coisa. O cara está trabalhando lá às 5 horas da manhã, vai fazer lá um vederte. Porra, daí chega a mulher, tá lá no ponto, lá, pô, entrega um cafezinho pro cara. Como é que vai ser o dia desse cara aí, né? No decorrer do dia a dia? Pode ter o funcionário da Aurora, pode ter brigado, pode ter xingado, pode ter feito qualquer coisa. Cara, vale a pena. Tô aqui, tô trabalhando, né? Então, assim, tem que existir esses programas, tem que voltar isso, né, Ademar? Porque isso é o tipo de coisa que a gente sempre fez aqui na Autoviação Chapecó, que era um programa, né, de treinamento para as esposas, para os filhos, né? Família participava. Família participava. Isso aqui sempre foi uma empresa familiar, gente. Nós tínhamos a nossa sede lá, né, que infelizmente em 2015 na cisão a gente teve que entregar ela. Mas pô, cara, eu me criei lá dentro, aprendi a andar de bicicleta lá, meus amigos eram os filhos dos motoristas. Até hoje a gente se encontra na rua aí, o próprio Jonathan ali, né, filho do Fiore aí, a gente se encontra, fica horas e horas conversando, porque a gente brincava junto. A família participava da empresa. Nós tínhamos série. Tem muita mulher que trabalha na época, não tinha mulher. Aí o que a gente fazia? Trazia, como é que
ficava no sábado lá, recolhia as mulheres, motoristas com os filhos e trazia para dentro da empresa e mostrava, aqui é o ambiente de trabalho do pai, entrava dentro do ônibus, mostrava aqui, é o trabalho do pai de vocês. Às vezes ele podia estar junto, né, porque ele não estava trabalhando, mas se não tivesse só a família, conhecia o ambiente de trabalho do pai. Hoje dá para fazer, lógico, tem que ser estudado, trazer então os maridos, quem não conhece, né, com certeza, para ver como que é lá dentro do processo de trabalho de cada um. Pessoal, isso é assim, ó, isso é extremamente importante. É aquele negócio, querem segurar a rotatividade com salário. Cara, esquece. O cara que fizer, sei lá, o cara que for para uma obra, bater laje, ele vai ganhar mais. O cara que for para uma carreta, ele vai ganhar mais. Agora, qual é o nível de esforço? O pai sempre me ensinou, né, e o Idemar deve ter vivido isso bastante lá, né, na Bauer, né, Idemar? Onde o cara pega um caminhão, some uma semana. E teu filho está fazendo o que em casa? E tua esposa está fazendo o que em casa? Eles estão tendo o suporte que precisa? Está faltando alguma coisa? Tu está ali para ajudar? Né? Acontece, às vezes teu filho está gripado e tu está lá no Maranhão fazendo uma entrega. E aí? Né? Isso vale a pena os 2, 3 mil reais que tu vai ganhar a mais ali? Tu vai conseguir dar isso para suprir a ausência? Óbvio que não, né? Hoje está nivelado a questão salarial. Quem viaja fora com caminhão, ele vê só o montante que ele recebe. Mas as empresas não dão a alimentação para ele, que está incluído ali no salário. O cara se vira com a alimentação do salário. Então o cara não conta isso, eu só conto quanto que eu ganho. Não, tem que ver quanto que tu gastou, dilui lá no teu salário, tu vai saber o teu salário. Exatamente. Então, por isso, ó, pessoal, quando o argumento é salário, eu falo, esse cara, ou a gente está pecando muito, ou está errando muito, ou esse cara deixa ele ir porque ele vai descobrir, né, o quanto vai custar isso lá na frente, né? Então, ali, ó, pessoal, é isso que a gente vai trazer, tá? E é isso que vocês têm que começar a passar para o pessoal. É as suas escolhas de hoje que vão gerar os teus resultados de amanhã. Isso é para a vida, isso não é para o complementar, John, ali da questão do ônibus, que cada um vai ter o seu. Inclusive, esse que vão trabalhar, por exemplo, para 2026, deu algum problema, ele não vai pegar um da mesmo nível, ele vai pegar um dos reservas que está lá. Isso mesmo. Ele vai pegar lá o mais velho, o mais usado que está lá no pátio, ele vai usar. É uma forma dele também cuidar do ônibus, porque, putz, eu vou deixar meu ônibus novo lá para ter que pegar um dos mais antigos para me trabalhar para o turno, ele também vai ter essa responsabilidade. Lógico, vai chegar o momento, tem a revisão, mas é um turno, é um meio-dia, e é um dia dentro do mês, ou a cada 60 dias, não sei qual é o período que vai para a revisão, mas aí ele também vai ter a consciência de trabalhar certinho com o ônibus dele. Não, e o custo, né, Idemar? O custo da mecânica, gente. Meu Deus do céu, para eu pegar 4 ou 5 horas lá do Jenison e do Fiore só para eles avaliar se aquela ordem de serviço deveria ser aberta ou não, aquele ônibus que está fora de rota, o desgaste do ônibus novo, tudo isso, esse errinho, essa mentirinha, custa caro para a empresa. Custa caro. Você vai pegar lá, eu não vou dirigir esse ônibus aqui que é um 2020, porque eu quero pegar um 2024 e eu prefiro porque é mais novo e tudo mais. O que eu vou dizer? Ônibus não sei o que. Tu acha que a manutenção vai pegar e vai dizer assim, isso aí o cara está inventando, joga para frente? Óbvio que não. A manutenção vai pegar esse ônibus, vai levar lá dentro, vai parar na rampa, vai abrir esse ônibus, muitas vezes vai abrir esse motor, vai fazer tudo para descobrir que não tem um problema. Porra, cara. Você perdeu ali 3, 4 horas de produtividade de uma equipe inteira, desde o gerente de oficina até o mecânico e o ônibus, que não estava produzindo naquele horário. Né? Vocês sabem o valor da multa aí da prefeitura caso a gente não cumpra uma viagem. Tem mais isso, porque daí nós vamos ter menos frota mobilizada. Então olha o custo, gente, e sem contar que assim, ó, eu tenho que prever a minha equipe de mecânica baseado na quantidade de ordens de serviço que eu tenho, porque eu tenho que ter X ônibus disponíveis para cumprir X viagens, certo? Porra, então isso me custa salário por mês.
Então eu tenho que ter 3 eletricistas, eu tenho que ter 5 mecânicos, porque a quantidade de ordens de serviço que são abertas no mês é aquela equipe ali que tem para suprir. Vocês estão vendo quanto isso custa caro? Então isso custa dinheiro para a empresa. Ah, mas porra, daí na última negociação salarial lá, o João Escopel, que é o vilão, e a Luana, que é a vilã, não deram o aumento que o sindicato pediu. Lógico, porque não tem dinheiro, pessoal. É daqui que sai o dinheiro para pagar. Tirem da cabeça de vocês que o João Escopel, que o Johnny, que a Luana são o chefe. Tirem da cabeça de vocês que somos nós que pagamos o salário de vocês. Não é. Quem paga o salário de vocês se chama passageiro. E o que nós temos que fazer? Nós temos que, como gestores, nós temos que criar regras para que não se gaste a mais daquilo que a gente recebe. Ponto. É só isso que a gente faz. O nosso trabalho é tão importante quanto o de vocês. Não tem segredo. Porque pessoal, se a autoviação não tiver dinheiro para pagar a folha de pagamento, vocês acham que nós vamos ter se nós também ganhamos o salário da autoviação Chapecó? Ou vocês acham que nós ganhamos 160 vezes mais que vocês? Não, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então isso é uma coisa lógica que tem que começar a ser explicada para o motorista. A gente fazia muito isso nas épocas aí com o seu Mauro, a gente fazia curso de educação financeira, e tudo mais. Por quê? O nosso dinheiro vem lá do passageiro. Aí o motorista está tratando o passageiro mal. Hoje, pessoal, vocês sabiam que a grande maioria da nossa receita não vem mais do passageiro comum? Vem da onde? Da empresa. Sexta-feira, 8 horas da manhã, eu vou lá na Aurora. Por quê? Insatisfação com o transporte coletivo. Fui na Confrigo semana passada. Por quê? Insatisfação com o transporte coletivo. Porque o nosso motorista está tratando mal. Daí tinha uma época que a nossa receita era assim, a Aurora era 20% de todo o faturamento da empresa. Hoje é 40%. Se a Aurora botar ônibus de fretamento, nós estamos mortos. Não paga mais a conta. Então eu vou lá tentar remediar. Mas adianta eu ir lá fazer uma reunião e depois ter que voltar aqui e o motorista não se adequou e não melhorou, e daí a gente vai lá. Então, ó, pessoal, isso é outra coisa que a gente vai fixar aqui com esse programa. O motorista que faz a Aurora, ele vai sempre fazer a Aurora. Ele vai atender bem o passageiro. E outra, senso de responsabilidade. Eu vou brigar com o cara lá, amanhã eu vou ver ele de novo. Então não vou brigar com o cara, eu vou tentar resolver. O cara também não vai brigar, porque ele sabe que o motorista vai estar ali de novo. Entendeu? Então, responsabilização, essa é a grande questão, que é o que essa frase resume. As escolhas de hoje são os teus resultados de amanhã. Cada decisão sua impacta no seu futuro. Isso aqui não é por causa do projeto, isso aqui é para a vida, né? Pequenas escolhas do dia a dia determinam onde você vai chegar. A empresa reconhece quem faz a escolha certa todos os dias. Quem escolhe crescer, cresce. Escolha dirigir com responsabilidade, escolha cuidar do ônibus, escolha respeitar os horários das pessoas, escolha fazer o certo sempre. A escolha é sua. Escolhas certas geram benefícios reais. Crescimento, mais chance de subir de nível, conquistar novas oportunidades. Valorização, seu esforço é reconhecido, valorizado de verdade. Segurança, você e os passageiros protegidos sempre. Respeito, colegas, lideranças, passageiros respeitam o que faz o certo. E orgulho, satisfação de fazer parte de uma equipe que faz a diferença. Vocês estão entendendo, pessoal, que isso aqui tem muito pouco a ver com a situação onde a gente vai impor alguma coisa para o motorista? Eu tenho 80% de certeza que eles vão preferir isso daqui, tá? Justamente por causa da questão aqui da mensagem final, nosso compromisso é com a excelência e com pessoas. Pessoas comprometidas fazem qualquer destino ser possível. Cada escolha sua no dia a dia de hoje impacta no resultado de amanhã. Escolha crescer, escolha cuidar, escolha entregar o seu melhor. Escolha ser uma referência. Juntos vamos mais longe, muito mais longe. E o futuro nos espera, ele será incrível.
Tá? Então, Autoviação Chapecó, transformando pessoas, conectando os destinos e construindo histórias. Esse daqui vai ser a nossa frase a partir de agora. Tá? É isso daqui que vai balizar as decisões que a gente vai tomar lá para frente. Isso daqui é o que vai dar o nosso norte, pessoal. Porque não adianta a gente falar de levar pessoas, nós temos que conectar destinos, né? Como a Ecofrigo me pediu lá, cara, você tem que fazer uma conexão nossa com a EFAP, porque a EFAP hoje é o bairro mais populoso de Chapecó e só a Aurora consegue contratar gente de lá porque eles estão lá. Mas o que é mais fácil, Johnny? Eu pegar e botar um frigorífico lá ou você fazer uma linha para cá? Aí veio a ideia de conectar destinos. Então, a gente tem a capacidade, pessoal, e isso é uma coisa que me pegou muito há uns anos atrás, quando eu fui na prefeitura, na outra gestão ainda do João, e ele me falou assim: vocês sabiam que as pessoas só decidem ir morar em determinado bairro quando já tem transporte coletivo? Foi um pedido da construção civil, do setor de construção civil, que sempre que eles lançarem um bairro, prioritariamente a prefeitura eleja uma linha para lá, porque sem linha não tem bairro. Vocês têm noção disso? Então, nós temos a capacidade de moldar a estrutura de Chapecó, o crescimento de Chapecó. Olha o tamanho da responsabilidade. Tá, pessoal? Então, assim, nós estamos oficialmente lançando o programa agora, tá? Nós vamos ter, quando é que é, Pamela, a reunião com os motoristas que nós vamos lançar para eles, isso? Final do mês agora. É final do mês agora, né? Isso. Então, a ideia aqui, gente, eu vou rodar essa mesma apresentação para eles, mas a ideia aqui era explicar para vocês antes, porque já começou, né, Idemar? Já pediram para nós, né, Alexandre, como vai ser o projeto, o que é, então eles já estão sabendo. Isso acabou fugindo um pouco das nossas mãos, aí a gente ia rodar tudo isso em segredo para apresentar para eles como uma novidade, mas eles já estão sabendo, e agora vocês também já têm toda a argumentação de como vai ser o projeto, tá? Depois o Idemar eu acho importante o Idemar rodar o playbook ali, entregar na mão de cada um, para eles poderem entender como é que vai ser feita a alocação. Já tem toda a lógica criada de alocação de ônibus, já tem tudo desenhado, né? Já foram feitas as correções que a Raquel sugeriu lá, então aquilo ali está 100%. Andar com aquilo debaixo do braço, né? Falando empiricamente, né? Mas botar aquilo lá na cabeça para vocês entenderem e não dar respostas vagas para os motoristas, porque sabe quem que vai ser contra isso daqui, pessoal? O cara que está ganhando premiação e hora extra escondido no meio da bagunça. Ou o cara que está fazendo errado. O cara que está fazendo errado vai ser contra. Esse cara vai ser contra. Esse cara não vai querer. Esse cara não vai querer. Porque ele não quer aparecer. O que ele mais quer é ficar lá escondido no meio da bagunça dos ônibus. Quebrou um ônibus, ele sabe que ele passou num buraco, estourou o ônibus, ele não pega mais aquele ônibus. E daí ele torce para ninguém perceber na próxima viagem, porque passou uma, passou duas, o checklist só me previne do último que pegou. Só isso. Ele vai torcer para isso aqui não dar certo. Então, nós temos que entender, pessoal, que nós somos uma equipe. Nós vamos ter que trabalhar isso daqui como uma equipe. Por quê? Porque senão eles vão derrotar a gente aqui. Eles vão dizer que não dá. Aqui vocês podem ter certeza que tem pessoas aí que vocês acham que é bom, que vai pedir para sair. Porque daí vai começar a aparecer se ele é bom ou se ele é bom. Sabe qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu vou botar telemetria nas empresas, que os caras são contra? Me dá teu melhor motorista. Não, aqui tu não vai pegar nada de errado. Não vai dar certo, Johnny. Pega aquele que é pior. Não, eu quero o melhor. Me dá o teu melhor. E aí eu mostro pro dono da empresa que o melhor que ele acha não é o melhor. Aí eu consigo mostrar pro cara que aquele cara que é gente boa, né? Que assa uma carne no domingo, que chega no pátio e conversa com o patrão, o patrão tem tal coisa aqui. Ele, na boleia, ele não é o melhor motorista. Pode ser o melhor amigo do patrão, mas não é o melhor motorista. Isso daqui
vai dar a capacidade do cara que é bom e é gente boa, continuar sendo. Mas aquele cara que se esconde no puxa-saquismo, aquele cara que se esconde no churrasquinho, aquele cara que se esconde na fofoquinha, né? Esse cara vai começar a aparecer porque ele não consegue mais se esconder. Então, pessoal, eu sempre tive uma orientação que foi trabalhar com dados, não com fofoca. Tem diferença, tá? Trabalhar com informação e com fofoca são coisas completamente diferentes. Então, eu gosto de trabalhar com informação, que a gente vai saber quem está melhorando, quem está piorando, quem está estragando a empresa. Vocês vão ver, isso vai ser característico. Vai começar a quebrar o ônibus aí, vai sempre quebrar os mesmos. Tá, gente? Posso contar com vocês aí nesse projeto aí? O que vocês acharam? Eu preciso saber a opinião de vocês aí. Bom. Tem fundamento, pessoal? Nós estamos aqui para conversar. Estou aqui para receber elogio. Se tiver alguma sugestão. Exatamente. É isso que eu preciso da visão de vocês agora. Vocês que estão aqui no dia a dia aqui, pode ter uma visão um pouco diferente que a gente. Toda sugestão bem-vinda, que se dá para melhorar aqui o processo, já pode melhorar. Se a gente puder, sei lá, daqui a pouco desenvolver uma forma aqui para não dar tanto impacto inicial, não sei. Eu fui do meu jeito, né? Agora nós temos que saber o que é melhor para a empresa, né? Nós estamos aqui para isso. Certo? Raquel, o que tu me diz aí? Tem mais alguma coisa que tu quer contribuir? É isso?